Travadinho, 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 travadinho. Olha que beleza. E agora, baixamos. Destravado. 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 Então, nesse vídeo aqui, eu vou explicar para você qual o procedimento para você montar um elevador desse do zero. Assim, do jeito que ele chega da loja, ele vem ali todo embalado num caixote enorme de madeira. E aí, como você monta esse equipamento, tá? Então, eu vou fazer isso aqui nesse vídeo, vou explicar os processos, como você pode ver, já está montado. Porque é o seguinte, para montar um elevador desse aqui, é muito simples, tá? É fácil, não tem nenhuma complexidade, porém, você precisa de auxílio de gente, precisa de força, tá? Você precisa de você e mais no mínimo 2 pessoas. O ideal é você e mais 3 pessoas, 4 pessoas para movimentar essas peças aqui. Fica bem leve e tranquilo para movimentar as peças e você montar o elevador, tá? Então, uma grande dificuldade que eu vejo, hoje eu converso com pessoas de várias cidades e vários estados do Brasil, então o cara recebe às vezes um elevador desse na oficina dele e ele fica esperando o técnico, o cara que monta, que vem de uma cidade, não sei da onde, às vezes o cara vem de 800, de 700, de 500 quilômetros de distância, e aí você fica meio que refém do cara que monta, né? Então, às vezes fica inviável você esperar o cara que monta, porque ele pode estar com a agenda cheia, ele vai demorar aí, dependendo do técnico, dependendo da cidade, dependendo da região, você pode ficar até 30 dias esperando esse técnico. Então, para você evitar essa problemática toda, esse contratempo, eu vou explicar como você pode fazer você mesmo, beleza? Então, vamos lá para os primeiros passos. Vamos falar aqui, o primeiro passo é o seguinte. Nessa imagem aqui, você consegue ver o elevador inteiro, certo? Totalmente montado. E o que acontece? Qual é a primeira peça que você vai... Como você vai iniciar o processo de montagem? No primeiro passo, você vai definir o local exato que você quer instalar, que você quer montar esse elevador, tá? Esse elevador aqui, vou já aproximar para você, vou mostrar que ele é fabricado pela Engecas, que fica na cidade de Rio do Sul, aqui em Santa Catarina, bem aqui próximo de mim. Daqui até lá vai dar uma distância de talvez uns 40 ou 50 quilômetros, beleza? Então, fabricação 100% nacional, né? O que facilita muito no caso de você precisar de um suporte, de uma assistência, de uma eventual garantia, beleza? Então é o seguinte, vamos lá. Então, definindo aqui o local que você vai montar o seu elevador, você precisa fazer o quê? Movimentar essa base imensa preta, ó. Tá vendo? Essa base imensa preta, certo? Você precisa, você e mais 3 pessoas, cada pessoa pegar em uma ponta dessa base aqui e trazer para o local que você quer montar, certo? Então, definimos aqui o local da base, certo? Olha só. Então aqui a gente já definiu o local da base. No meu local, a minha base, eu defini colocar bem no meio do prédio. Então eu tenho aqui 4 metros para cá e 4 metros para cá. Poderia colocar um pouco mais para trás, poderia colocar um pouco mais para frente. E aqui é o seguinte, tem uma coisa interessante, é que depois de montado o elevador, né, como eu falei que você tem que ter 4 pessoas para montar um elevador como esse aqui, para ficar fácil, não ficar pesado. Depois de montado, você sozinho consegue levar ele mais para frente, mais para trás, mais para um lado, é tranquilo, e eu vou explicar no final do vídeo. Outra coisa que eu vou te falar é uma recomendação número 1, que o fabricante falou para mim, Nonato, ó, essa é a recomendação número 1, tá? Então até o final do vídeo é a recomendação número 1 e mais importante que o fabricante passa para a gente, beleza? Então vamos lá. Após a gente concluir o passo 1, que é posicionar essa base no local que você deseja, o passo 2 é você fazer o encaixe, certo? É você encaixar a corrente dentro dessa calha, tá? Então você vai colocar a corrente dentro dessa calha, certo? E vai levar ela até a extremidade final, tá? Esse aqui é o passo 2.
Passo 1, fixar a base, colocar a base no local que você quer, certo? Nada de fixar ainda, ela está desparafusada, certo? Passo 2, colocar a corrente aqui dentro. Agora, qual seria o passo 3? É o seguinte, no passo 3, esse elevador, você vai fazer o seguinte, o passo 3, né, aqui você já observa que os braços já estão montados, tá? Só que no passo 3, ainda os braços estarão separados da coluna. Então você vai pegar, 2 pessoas pegam na parte do motor e 2 pessoas pegam na parte da base e traz até colocar apoiado em pé aqui em cima, tá? Então colocamos a base em pé aqui em cima, certo? Colocamos a coluna do elevador em pé em cima da base. O que vai acontecer? Você vai pedir para as 3 pessoas que estão te dando o suporte colocar o pé, né? São 2 pessoas, um apoia o pé de um lado aqui, outro do outro, e uma terceira para dar um apoio. Então essas pessoas vão inclinar essa coluna para esse sentido, inclinar o máximo que eles puderem, certo? No intuito e no objetivo de você fazer o seguinte, né? De você vir do lado de cá e você abraçar a corrente, com a corrente você abraçar o eixo, que é a catraca que movimenta, é o peão que movimenta o fuso do elevador. Então eu vou aproximar aqui para você ver como funcionaria. Então é o seguinte, com a coluna inclinada, aqui você tem acesso para pegar a corrente e abraçar o peão que fica preso no fuso do elevador. Feito isso, você abraçou a corrente aqui no peão, você puxa e estica para ela não soltar, você pede os seus auxiliares para colocar a coluna em pé, e aí você vai colocar os 4 parafusos no local, fazendo apenas fazendo um aperto manual. No caso, são 5 parafusos da coluna, você aperta, coloca apenas com a mão, tá? Esse é o passo 3 e vamos para o passo 4. No passo 4, você vai fazer exatamente a mesma coisa, só que dessa vez com a coluna do outro lado. E detalhe aqui, observação, tá? Eu coloquei a minha coluna do motor desse lado, porque é o lado que favorece melhor a instalação elétrica para alimentar esse motor, que também eu vou dar informações muito importantes sobre ele no decorrer do vídeo. Beleza, então aqui eu tanto poderia botar a coluna do motor desse lado, como eu poderia montar a coluna do motor do outro lado. Isso é indiferente, tá? Isso porque a base ela tem os 5 furos exatamente iguais. Então é o seguinte, então aqui ó, coloquei, a gente fez o quê? 4 pessoas, 2 pegando na ponta de cima e 2 na ponta de baixo, com a coluna deitada, trouxemos e colocamos em pé aqui em cima, tá? Colocamos em pé em cima da base. Aí o mesmo processo, as pessoas, os auxiliares, inclinam a coluna o máximo possível com segurança para fora, à medida que você vai pegar a corrente aqui e vai abraçar também aqui esse fuso, né, que é o peão que fica no fuso do elevador. Feito isso, vocês vão puxar, empurrar a coluna o máximo que der para trás, para esticar a corrente e colocar os parafusos com aperto manual. Depois disso, você vai fazer o quê? Você vai começar para o passo 5, tá? No passo 5, você vai fazer o seguinte, você vai forçar a coluna de lá, a do motor, o máximo que você puder para trás, no objetivo de esticar o máximo possível a corrente, e você vai colocar essa travinha aqui, ó, que é a trava que regula o aperto da corrente, tá? É importante você apertar a corrente uma medida razoável, não pode apertar demais, porque você vai forçar muito o conjunto dos rolamentos do elevador, tá? E nem pode ficar muito folgado também, porque vai gerar barulho estranho, beleza? Então aqui temos o passo 4, onde você já apertou a coluna de lá, certo? O máximo que deu para trás. Aqui você regula, deixando a corrente com um aperto razoável, tá? Aqui, ó, um apertinho razoável, não pode apertar demais. E aí você vai, depois que você fizer essa regulagem aqui, você vai travar todos os parafusos das 2 colunas, tá? Então, depois desse passo aqui, a gente vai fazer o quê?
A gente vai, né, no caso, a gente vai lubrificar o máximo que der essa corrente, tá? Esse aqui é a lubrificação a graxa. Então, o máximo de graxa possível, lubrificando a corrente por dentro, por fora, de um lado, do outro, graxa no peão, certo? E no passo seguinte, a gente vai fazer o quê? A gente vai colocar os braços do elevador, que isso aqui não tem segredo, é muito simples. E a partir daqui, você mesmo faz tudo sozinho, certo? Então, esse eixo tem uma presilha, tá? O eixo, ele entra de baixo para cima, bota bastante graxa para montar esse eixo e prende a presilha, certo? Então, aqui está o elevador fixado. Você observa aqui que ele está móvel para os dois lados, porque eu desativei aqui esse sistema que é a trava de segurança. Para ativar é simples, ó. Soltei, já está ativo, ó. Movimentou um pouquinho o braço, já trava o braço para te dar um pouco mais de segurança. Isso aqui é muito interessante. Então você observa o seguinte, tá? Aqui eu vou desfazer, né? Eu vou destravar manualmente a trava do braço e vou levar o braço para o limite final e vou soltar a trava. Aqui, ó, ele já vai estar travando, certo? Então travou aqui manualmente. Isso porque é o seguinte, essa trava, ela funciona de forma automática, né? Então é o seguinte, depois que a gente fez a lubrificação da corrente, eu vou explicar sobre essa trava automática, tá? Como é que ela funciona, eu vou mostrar até o fim do vídeo. A corrente é o seguinte, depois de lubrificada toda a corrente, você precisa pedir para ser feita a instalação elétrica do motor do elevador. E agora a gente vai falar sobre esse motor. Aqui é o seguinte, olha só, você observa que aqui nós temos um motor, certo? Esse motor, ele é trifásico e a minha rede de energia é monofásico, tá? Então é o seguinte, você pode se perguntar como é que eu estou utilizando um motor trifásico em uma rede monofásica. E isso é possível porque a Engecas, ela conseguiu fazer esse sistema aqui, tá? Ó, pegou um motor trifásico, um motor bem forte, um motor bastante possante, potente, um motor que tem bem mais resistência e acoplou aqui esse sistema de conversão, tá? Então, esse sistema aqui, eletrônico, ele vai simplesmente converter, certo? O sistema elétrico, né? De modo que, mesmo sendo um motor trifásico, você tanto consegue instalar numa rede monofásica, que é essa minha, como em uma rede trifásica, tá? Então, simples assim, tá? Isso dá muito mais força ao motor, muito mais resistência, muito mais durabilidade e também é interessante porque caso um dia você mude de região, mude de prédio, caso você decida trocar de equipamento, repassar para um amigo, se ele usar uma energia que não seja igual à sua, ele não vai ter problema nenhum, porque o motor é perfeitamente adaptável através desse sistema eletrônico. É claro que eu não sei usar as expressões técnicas exatas para definir qual a função, como funciona de forma técnica para que esse motor trabalhe tanto tanto monofásico como trifásico, mas o fato que na prática é exatamente isso que eu acabei de falar. Então é o seguinte, feita a instalação, a gente vai fazer o seguinte, né? Então, você acabou de ver que está instalado, certo? Já lubrificado, já posso colocar essa tampa. E para colocar essa tampa é muito fácil. Então agora a gente vai colocar a tampa, certo, da corrente, já para não ficar entrando terra, para não ficar pegando poeira, certo? E para colocar essa tampa é muito simples e você sozinho também consegue colocar. É só você fazer isso, ó. Você leva ela aqui para um lado um pouco, aí você encaixa ela de um lado do elevador e solta aqui dentro e puxa para o lado. Pronto, a tampa da corrente já está instalada, certo? E isso vai proteger de entrar terra, poeira, lama, vai proteger várias situações, tá? Então aqui você viu a simplicidade e agora, depois que o elevador está totalmente montado, com os bracinhos encaixados, tudo certo, e o motor instalado, a gente vai para a parte de funcionar o motor pela primeira vez, tá? Então aqui a gente tem, ó, engraxar a cada 15 dias, tirei a tampinha, coloquemos do lado aqui, tá? Do outro lado tem uma tampinha
exatamente igual, certo? Então a gente vai lá na tampinha do outro lado e a gente vai começar a fazer o motor funcionar pela primeira vez, certo? E para poder a gente fazer a lubrificação da forma adequada. Então é o seguinte, olha só. Você vai observar aqui que eu vou começar a subir o elevador pela primeira vez, e o objetivo aqui é o seguinte, é fazer com que, através desse furo aqui, da proteção do fuso, eu consiga ter o acesso visual ao graxeiro, tá? Então eu vou colocar para cima. Primeiro é melhor você ligar a energia. Então, por medida de segurança, eu tenho um disjuntor só para o elevador, tá? Então, isso aqui é interessante e ajuda você, de repente, no caso de fazer qualquer coisa na instalação elétrica, você saber que tem um disjuntor só para isso, ou um disjuntor só para aquilo, um disjuntor só para o elevador. Então, beleza. Então, a gente vai erguer o elevador. Você observa que à medida que eu vou erguendo o elevador, eu vou também olhando no furinho ali, para eu conseguir visualizar o graxeiro, tá? Eu ainda não consegui visualizar o graxeiro. Vamos lá, deixa eu ver o outro lado. Eles são iguais, eles sobem na mesma altura, tá? Então, quando você sobe uma coluna, a outra sobe junto. Na hora que você visualizar aqui, ó. Opa, deixa eu ir para cá. Pronto. Olhei aqui, temos um graxeiro aqui. Aqui também temos um graxeiro. Eu vou aproximar a câmera para você visualizar. Então, olha só, aqui, ó, olhando lá dentro, olha só, tá vendo ali, ó, o graxeiro lá no centro, ok? Recebe graxeiro para você engraxar a cada 15 dias. E aí a gente vai para o outro lado e a gente vai também verificar o acesso visual do graxeiro. Tá vendo ali, ó? Mais um graxeiro. Então, aqui você vai colocar a graxa nos dois graxeiros, tá? E eu fiz, além de colocar a graxa nos dois graxeiros, eu ainda usei pincel com graxa nas laterais aqui, ó, no fuso de cima a baixo, tanto de um lado como do outro, certo? Então é o seguinte, como eu não tinha aqui, né, graxeiro na oficina, a gente está montando tudo isso aqui agora, tudo é coisa nova e eu não mexo com graxa, e eu precisava de um graxeiro, né, então eu não queria pegar emprestado, essas coisas tudo, então eu decidi, né, eu pesquisei e eu comprei esse graxeiro aqui, ó, graxeirozinho manual, bem simples, cara, mas que funcionou muito bem, tá? Então vamos aqui aproximar a câmera para a gente poder fazer aqui a demonstração de como engraxar, que não tem nenhum segredo, tá? Nenhum segredo você engraxar utilizando um graxeiro como esse aqui. Deixa eu ver se eu consigo acesso nesse sentido, vamos lá. Aqui, assim. Deixa eu ver. Mais para cá um pouco, movimentamos para cá, aqui. Então, para você poder colocar graxa com esse graxeiro aqui, tudo que você precisa é encaixar o graxeiro lá dentro. Encaixou o graxeiro, está encaixado, certo? Eu confesso para você que eu tirei essa peça preta fora, certo? Para poder encher todo o fuso de graxa com pincel. E depois eu utilizei o graxeiro também sem essa tampa preta no local. Isso porque você viu que o graxeiro encaixou aqui fácil e você bombeia, né? Ó, ó, a graxa lá, ó. Para entrar a graxa, ó, certo? Só que com essa proteção no lugar, para você às vezes desencaixar o graxeiro dá trabalho, certo? Porque para desencaixar o graxeiro, você precisa movimentar de baixo para cima. Ó, tá vendo, ó? Então com essa proteção aqui, a gente tem mais dificuldade para desencaixar. Então, eu tirei essa proteção preta, né, puxei ela, desencaixei, abri lá em cima, desencaixei ela, tirei para fora, passei o pincel de cima a baixo e depois engraxei com essa ferramenta específica do graxeiro. Então, quanto mais graxa, melhor, né? Graxa, lubrificação boa, lubrificação quanto mais, melhor
e aí melhora e aumenta muito a vida útil do seu equipamento. Então você viu que tudo é muito simples de fazer, tá? Não tem nenhuma complexidade, certo? E aí o que acontece? Depois de você fazer toda a lubrificação, o equipamento está no ponto para ser usado e você pode subir e descer ele algumas vezes para a graxa agir e trabalhar. Ó. Então, depois de engraxado, é que você vai descer e subir o elevador de baixo até em cima. Eu subi algumas vezes. Você pode subir uma vez ou duas, 3 vezes. Eu subi várias vezes para poder a graxa se movimentar, se espalhar. E depois de bem lubrificado, eu montei as 2 tampas pretas de volta, tá? Então agora eu vou falar para você sobre o que a empresa recomendou, tá? Uma recomendação número 1 e mais importante que eles passam para você, para nós, é a questão sobre a utilização do elevador sem a trava. Você não pode, em hipótese nenhuma, segundo eles, o fabricante, trabalhar com um elevador como esse sem você fixar as bases dele no chão, tá? Então aqui, ó, recomendação número 1 da fábrica é você furar o chão e parafusar o elevador. Eles não recomendam, em hipótese nenhuma, você utilizar um elevador como esse sem parafusar no chão, beleza? Então essa é a recomendação número 1 e mais importante que o fabricante passa aí para nós aí que adquirimos o equipamento deles, beleza? Então, para encerrar esse vídeo aqui, agora eu vou mostrar a ação de forma manual, tá? Aqui, ó, você vê, ó, da trava do braço, tá? Ó, forma manual, e vou mostrar a ação de forma automática, olha só. Aqui, beleza? Então vamos lá, forma manual você já viu, é só você erguer para cima cada trava e você movimenta o braço na posição que você quer e solta. Só que agora eu vou te mostrar a forma que essa trava ela vai trabalhar de forma automática, certo? Então, como é que funciona aqui? Só observar que eu vou baixar o elevador até o chão. Vou baixar o elevador até o chão, sem aumentar a velocidade do vídeo, para você ver o tempo que o elevador sobe e desce. Aqui é o seguinte, ó, você tem que observar esse detalhe aqui, muito importante, para você não se envolver em acidente, não provocar nenhum acidente e ter nenhum tipo de problema com relação a isso. Você vê aqui, ó, que eu tenho esse obstáculo no meio do braço. Então, se esse elevador, se a ponta do braço baixar em cima de algum objeto, você vai ter, com certeza, problema, podendo provocar também acidente, certo? Então, vamos dar sequência aqui e agora baixar o elevador até o final. E aí você vai ver a ação das travas de segurança, certo? Como ela funciona. Pronto, o elevador baixou até o final. Com o elevador baixo, ó, você observa que o braço ele vai, você bota na posição que você quer, tá? E solta, certo? Eu vou aproximar aqui a câmera para você ver, certo? E por que isso acontece? Isso acontece porque o dispositivo, esse eixo, ele tem um sistema de mola aqui embaixo e um pino. Então, quando esse pino toca no chão, ele comprime a mola e ergue a trava, certo? Por isso que você consegue, ele faz o destravamento de forma automática quando o carro está, quando o elevador está totalmente baixado, certo? Então, você vai observar que as 4 travas estão suspensas, tá? Então, você pode vir aqui, ó, botar embaixo do carro de um lado, você pode vir botar embaixo do carro do outro lado, tá? E aí você vai, coloca lá de fora, embaixo do carro do outro lado, só simulando para você entender, certo? Depois de você fazer isso, olha só, os 4 braços estão embaixo do carro, certo?
Claro, a gente está apenas simulando. E agora você vai ver o que acontece quando a gente levanta o carro. Então observa, erguendo o carro aqui, ó, simulando. Na hora que você levanta, ó, a ideia é que as travas elas façam o travamento de forma automática, tá? Então vamos começar por aqui, ó. Você vai observar, ó. Olha só, travou automaticamente, tá? E aqui ele tem uma regulagem, que você pode regular essa porquinha para trava ir para mais ou para menos, certo? Para ele poder, ó, aqui a trava desceu, mas não travou. Por quê? Aqui a gente tem que folgar essa porca aqui, tá? Folga essa porca aqui, coloca uma fenda aqui atrás, empurra para frente para poder regular o travamento. Então, olha só, foguei um pouco essa porca, agora eu pego a chave de fenda, vou aqui atrás, ó, e eu vou dar aquela regulada, ó, regulei, ó. Agora sim, agora travou, ó, travou o braço e aí é só eu fazer o aperto dessa porca, tá? Então essa regulagem aqui você regula na posição ideal para o travamento dos dentes, tá? Então trava de forma automática, só apertou a travinha, essa aqui, ó, travou automaticamente, a regulagem estava boa já, ó. O braço não sai daqui, tá? Só observar aqui também o seguinte, desse lado o braço também travou automático, tá vendo? Poderia regular um pouco mais? Poderia regular um pouco mais. Folgar a porquinha aqui, meter a chave de fenda e empurrar ele para frente, tá? Você vê aqui, ó, folga, empurra para frente, regula com as duas mãozinhas e aí fica pronto. Bem simples assim, pronto. Então reguladinho, bonitinho, ó, travou com segurança, vai evitar que os braços abram de uma vez e fechem. Você vai ver o seguinte, ó, esse aqui ele não travou sozinho, isso porque um dente casou em cima do outro. Mas o que acontece? Se porventura, de repente, escapa um braço desse aqui, ó, digamos que ele vai para fora, ó, empurrei um pouquinho para fora, ó, ele foi e travou, porque os dentes se alinharam aqui, tá vendo? Ó? Então, uma trava altamente segura, que ajuda, previne, protege e pode evitar um acidente aí bastante grave, beleza? Então, simples assim, esse aqui é o vídeo da montagem do elevador, espero que possa ter te ajudado, certo? E esse vídeo ele vai fazer parte de uma playlist que eu vou colocar aqui no canal do YouTube, mostrando aí várias informações importantes e relevantes sobre todos os equipamentos que eu tenho aqui dentro dessa oficina que a gente acabou de montar agora, tá? Então a gente está fazendo aqui os primeiros vídeos. Então a gente tem aqui nesse vídeo o vídeo do elevador, certo? Em breve a gente vai trazer vídeo aí dos outros equipamentos que a gente tem aqui, montagem, instalação, configuração, os riscos, cuidados, aferição, tudo isso você vai acompanhar aqui no meu canal do YouTube, no totalmente 0800, beleza? E se você quiser ajudar esse canal aqui se tornando membro, aqui embaixo tem um botão se tornar membro, tá? E se você quiser ajudar apenas curtindo, comentando, compartilhando e deixando seu comentário, também já é muito válido. E eu quero agradecer a você que assistiu esse vídeo aqui até o final, tá? E se você tiver interesse em conhecer o nosso curso completo, o link vai estar aqui na descrição do vídeo. Lembrando que é um curso de geometria automotiva, completa, do básico ao avançado, beleza? Então valeu, abraço, até o próximo vídeo. E se você é apenas uma pessoa que não mexe com oficina, você não é mecânico, não é alinhador, mas você tem um carro e você quer levar o carro para fazer um alinhamento com uma pessoa orientada por mim, você pode encontrar um dos meus alunos mais próximo da sua região no site nonatalinhador.com.br. Valeu? Então, abraço, até o próximo vídeo e fui! Travadinho, 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 travadinho. Que beleza! E agora, baixamos, destravado, 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 destravado. Show de bola, hein?